10 sinais de um despertar espiritual. Eu acho até, Cláudia, que pelo fato de a gente falar sobre esse assunto, os passarinhos estão felizes hoje. Porque despertar espiritual é algo que realmente as coisas mais simples passam a ter um significado, um valor muito maior. Então, se você chegou nesse vídeo aqui e realmente quer entender como a sua vida está se transformando, você se despertou espiritualmente, acompanha, porque nós temos aqui 10 sinais claros que você vai, vamos dizer assim, internalizar isso de uma maneira muito maior e vai perceber que esse despertar vai muito além de coisas mundanas, coisas que realmente passam a não fazer mais sentido. Bom, Cláudia, então vamos começar? São 10? Vamos, é isso. Então vamos para 10. Vamos começar pelo primeiro, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais se perdem na vida. Elas entram naquela coisa de trabalhar e ter que casar, isso e aquilo, e se perdem na busca por propósito. Isso. E essa busca por propósito, muitas vezes a pessoa acha que essa busca por propósito está dentro lá do trabalho em ganhar mais, ou está dentro de uma religião onde ela tem que ter um cargo, né? A busca por propósito aqui, esse propósito, ele não é um propósito no qual você vai ficar ainda se sentindo estressado ou ansioso. A busca por propósito aqui é algo muito valioso, porque na verdade você começa a encontrar dentro de si, uma vontade realmente de ir em busca de informações que você ficou às vezes com um ponto de interrogação. E aí você começa a sentir que você precisa saber mais sobre si mesmo. Não é saber mais sobre os outros, não é saber mais sobre o trabalho que você trabalha, não. É saber mais sobre si mesmo. Esse propósito está dentro de si, não é nos outros, não está em lugar nenhum. A pessoa vai ficar, às vezes, debatendo-se, achando que aquele sentimento de vazio é alguma coisa que ela tem que preencher, seja com coisas materiais ou com coisas realmente superficiais, mas, na verdade, é que ela precisa encontrar a si mesma. Então esse propósito está dentro do ser humano. O grande detalhe, né, Cláudia, que principalmente agora nessa questão toda de internet, de vendas, né, de marketing online aí, houve uma confusão, uma mistura de colocar a palavra propósito com realmente dinheiro, com a questão de você ter um trabalho e transformar sua vida através do dinheiro, e propósito não é isso, tá? Eu sempre, quando falo em propósito, logo me vem Jesus. Porque se tem algo que foi o propósito de Jesus aqui, foi servir. Isso. E não existe propósito maior que servir. E quando você desperta, Cláudio, eu acho que é exatamente isso que você começa a fazer. Seja em pequenos detalhes, servir a pessoa que está perto de você, servir Sim. você através de conhecimento. É diferente, é um propósito no qual você percebe que você está aqui e você está feliz em estar aqui. Esse propósito, ele é isso, você sente felicidade em estar realmente servindo alguém, em estar fazendo algo por alguém, e isso está, sim, havendo uma grande confusão de que o propósito está ligado com dinheiro, com os bens materiais, só que o propósito está ligado realmente com algo muito além disso, e esse propósito realmente vem assim de dentro, é algo que a pessoa faz sem esforço, ela faz porque ama, faz porque realmente se sente bem em estar fazendo algo por alguém, vivendo realmente de uma forma muito sem estresse, sem ficar o tempo todo ansiando por algo. Não tem a ver com a forma como muitos têm feito e colocado, né, ainda um peso sobre as pessoas de que você tem que acordar, aí de manhã você faz um devocional, mas depois você fica até correndo que nem louco, correndo. Então, se fosse assim, né, muitas pessoas não eram chamadas do nada, de repente, sua vida termina, e aí, cadê o propósito? Porque muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas que né, misturaram aí propósito com dinheiro e tal, e de um dia para o outro não estavam mais aqui. A grande sacada é que o propósito é fazer aquilo que você gosta e, ao mesmo tempo, é algo que você, de alguma forma, influencia, afeta a vida de outras pessoas. Sim. Ou seja, faz o bem, certo? Isso. Quando a gente fala aqui que
para não confundir com bens materiais, tá? Com sucesso, com dinheiro. Não é que a gente seja contra dinheiro ou seja contra sucesso, nada disso. Mas quando você desperta, você entende que o seu propósito vai muito além disso. Vai muito além das coisas materiais, né? Você consegue encontrar significado em coisas simples que antes você não percebia. Por exemplo, tomar um café com o seu filho pela manhã, coisa que talvez você deixar passar sem muita preocupação. Não, você começa a perceber que é um momento que é válido, é um momento grande para sua vida. É isso, Cláudia? É isso. Então tá. Então vamos para a parte 2, aliás, ponto 2. Veja, a gente falou de propósito. E se tem uma coisa que eu percebi na questão de despertar, e você também vai perceber, é um sentido em você que aguça bastante. O ponto 2 é o aumento da intuição. Isso. A pessoa ela começa a ficar mais intuitiva. É como se o tempo todo ela conseguisse perceber, ouvir aquela voz que ela, de certa forma, ela dá um destino ao que é o correto realmente. É o sexto sentido. É o sexto sentido. Porque quando se desconecta, quando a gente se desconecta do nosso eu divino, que a gente fica muito perdido, a maioria de nós, né, por um bom tempo ficamos perdidos. Ah, mas eu vou na religião, mas eu posso ir em qualquer lugar, mas se eu estiver com o meu eu aqui dentro de mim, desconectado, achando que está fora quando tudo está dentro, de qualquer forma eu vou estar com a minha intuição bloqueada. Então, o que eu quero dizer aqui da intuição é realmente é como se fosse assim, uma luz que está sempre te guiando, é um farol, dizendo para ti o que é o correto, o que é a melhor estrada a trilhar, qual é o melhor caminho a pegar, qual é a melhor escolha a fazer. Então, você começa realmente a perceber que essa intuição, é como se ela se clareasse. Ela sempre esteve com a gente. Só que enquanto a gente não é despertado, enquanto a gente não percebe esse despertar, ela é como se ela estivesse com a luz apagada. Eu acho que o grande ponto, Paulo, é que assim, enquanto a gente não está desperto, a gente tem intuição. O detalhe é que geralmente a gente pensa assim, puxa, por que eu não ouvi minha intuição? Isso, a pessoa não dá crédito. Isso. E depois, assim, ainda bem que eu ouvi. Isso. E é exatamente assim, a gente começa a perceber, a gente começa a sentir de forma mais sutil, e a gente tem que ouvir essa voz, porque assim, nos livra de alguns laços, alguns momentos que a gente não precisa passar, algumas pessoas que a gente não precisa estar do lado. Então esse aumento de intuição é algo para ser considerado e algo para ser utilizado, porque você consegue ir aumentando cada vez mais a intuição. Isso. Com o tempo você vai percebendo que realmente não é coisa da sua cabeça. É a tua intuição te guiando, te levando para o caminho correto, para fazer realmente com que você se sinta em paz. Porque a intuição é isso, é deixar o ser humano na paz, não levar para o sentido contrário. Quando a gente está com a intuição desligada, está sempre no caos, está sempre na reclamação, está sempre, parece que girando em volta de si mesmo. Então não é isso. A intuição ela te leva a caminhos tranquilos, ela te leva à tranquilidade. Ela te dá realmente respaldo de fazer escolhas certas, acertadas. Bom, é importante lembrar, olha só, você acabou de ouvir falar sobre propósito e agora sobre intuição. Se é uma das coisas que você acaba percebendo, esses dois pontos, é na Jornada Águia. Porque na Jornada Águia são 10 encontros, 10 lives, além das aulas que ficam gravadas para você, e você pode perceber que está levando a vida como uma programação. Você não sente mais intuição, você está na correria dia a dia, então você deixa passar tudo sem ter nenhuma noção que o tempo está passando. Então, se você quiser saber mais sobre a Jornada Águia, faça ali sua pré-inscrição, sempre lembrando, as pessoas muitas vezes se confundem. O que é a pré-inscrição? É simples, você vai na página que está aqui embaixo, você vai ver preço, vai ver como é que tudo funciona, o que tem, o que não tem. Depois, você viu o preço, assim, não, legal, vai ser para mim, eu vou lá no WhatsApp, assim, eu quero participar da próxima turma, que tem uma turma em andamento, da próxima turma do Jornada Águia. Ok. Dessa maneira, você já está confirmando a sua vaga para as 20 vagas que tem, né, 20 Sim. vagas exclusivas, tá, para a próxima turma da Jornada Águia. Funciona assim. Bom, não vamos tomar muito seu tempo, tá? Mais informações no link. Vamos para o ponto 2, que também é muito importante, a questão da sensibilidade aguçada. Aliás, eu falei ponto 2, né? Ponto 3. Ponto 3 seria sensibilidade aguçada.
Isso. Chega um momento em que você começa a perceber que lugares com muito barulho, lugares com muita festas, assim, sabe, não é mais o local que você gosta de frequentar. Você começa a perceber que esses locais gastam muito da tua energia. Aqui tem um pouco de intuição, né, Clara? Sim. A intuição diz assim, não vai não vai, não se mistura. Não se mistura. Aliás, eu vi um vídeo essa semana do Bruce Lipton falando como o não é libertador. Ele falou o seguinte, que ele costumava ser convidado para reunião de professores e ele sempre ficava sem jeito de falar. Um dia ele parou assim, quer saber? Olha, não posso ir porque eu tenho algo mais importante para fazer. A pessoa disse, não, tudo bem. E ele se sentiu livre assim, de poder dizer esse não. E muitas vezes a gente bloqueia o não para ter que agradar os outros. Não. Aí é que tá. É que cada vez que você está num lugar que você não gostaria de estar, você está negando a si mesmo. E isso não pode acontecer. Se você não quer estar em um lugar, você tem que ser sincero e dizer, não, eu não quero ir, não vou, não estou me sentindo bem para estar neste lugar. E geralmente quando você está num despertar espiritual, você começa a perceber que lugares com muita multidão, com muita gente falando ao mesmo tempo, dependendo até da conversa que está sendo falada, você sente que não é mais para você. Você sente que tem muitas energias, uma coisa que você começa a perceber é a energia das pessoas. Conforme você vai despertando espiritualmente, você começa a sentir a energia da pessoa. E aí você começa a perceber que algumas energias não dá mais para ficar perto. Porque essas energias te consomem, elas são drenos, elas querem saber tua opinião para você entrar em confusões de falas que não fazem mais sentido para você. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer o quê? Se afastar, dizer não, aqui não é mais meu lugar. E é claro, vai ter pessoas que vão ficar, mas por quê? Agora não vem mais, não se mistura mais. Mas não é uma questão de se misturar, é uma questão de você perceber que tem alguns lugares que não fazem mais sentido em estar. Agora, essa questão, Cláudio, da sensibilidade aguçada, eu, particularmente, é uma coisa que eu ainda estou me acostumando com isso. Porque tem dia aqui no lado tem uma igreja com grama do lado, um gramado grande. Tem dia que o cara que vai cortar a grama, eu acho que ele pensa em ligar a máquina e já ouvi. Porque assim, parece que tudo é muito alto, muito vívido na mente da gente, porque a gente desenvolve uma percepção de tudo ao redor. Isso é bom, né? A gente só tem que se acostumar. Isso é bom porque é o seguinte, quando você começa a ouvir todos os barulhos ao mesmo tempo, isso quer dizer que você está no agora. E isso só está te lembrando que você está no agora. Nós estamos aqui falando aqui, nós estamos ouvindo os passarinhos ali fora cantando. Isso é realmente estar no agora. Você começa a se sentir tão no agora que todos os barulhos, seja carro, moto, passarinhos, barulhos de crianças, sino de escola, sino de igreja, tudo começa a ficar muito forte e alto para você. E aí o que você tem que fazer? Só se acostumar e agradecer, porque se você está ouvindo tudo isso é porque você está no agora. Então tá perfeito, tá bom, tá tudo certo. Muito bom, vamos para o ponto 2 então. Fiz meio que o ponto 2 hoje. Tá, já passamos pelo 1, propósito, já passamos pelo 2, que é a intuição, falamos do 3 agora, que é a questão da sensibilidade. Vamos para o 4, que é a percepção da sincronicidade. Isso. Como nada é coincidência, né? Não existe acaso. Então, quer dizer, você vai começar a perceber que são números que você começa a ver no relógio iguais. É uma pessoa que você não via há muito tempo e, de repente, você vê essa pessoa. Ou você só pensa em alguém e aquela pessoa te liga ou te envia uma mensagem. São coisas assim pontuais, realmente. Assim, pessoas que você nunca imaginou de conhecer, de repente você está na frente dela. Então, assim, são sincronicidades que vão te trazendo, de certa forma, trazendo, realmente mostrando para ti assim, eu estou no caminho, eu estou te guiando pelo caminho. Essas sincronicidades, elas estão querendo dizer assim, eu estou te guiando pelo caminho, continua atento, continua no agora, continua alerta, continua na intuição, continua realmente se afastando daquilo que não é para você, porque eu estou com você, porque a gente nunca está sozinho. Desde que no nosso nascimento a gente pensa assim, nasci sozinho, vou morrer. Não, não existe isso. Sempre, sempre e para sempre, nós nunca estamos sozinhos. De qualquer forma, algumas pessoas às vezes têm essa sensação de que estão sozinhos, mas nós nunca estamos. Por quê? Porque Cristo, ele reina dentro de nós. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui é que no despertar espiritual de uma pessoa, muitas coisas vão acontecendo no meio do caminho.
E essas sincronicidades, elas fazem parte. Elas só estão querendo te deixar bem claro, olha, eu estou com você. É isso que está tentando dizer, eu estou contigo. Olha, você, não sei se já começou a ver isso, mas é muito louco, tá? Porque assim, tu olha pro relógio 11h11. Aí tu olha uma placa de carro, tá 1, 2, 3, 4. É muito louco. E ao mesmo tempo a gente percebe realmente que tem uma conexão um pouco, vamos dizer assim, extrasensorial, algo do tipo assim, que na verdade você percebe assim, nossa, parece que é uma mensagem que eu estou recebendo, tá falando alguma coisa comigo. É verdade. São até os animaizinhos, né? Porque Deus usa aquilo que Ele quer, né? Às vezes uma borboleta, Sim. Às vezes é um pássaro que entra dentro de casa, tudo, né? São coisas que vão te mostrando que algo está para acontecer ou que continue firme porque vai acontecer, já está a caminho. Tudo isso aqui, toda essa questão que a gente está falando hoje aqui do despertar espiritual, é preciso que você entenda que isso aqui não tem nada a ver com religião, tá? São pontos, são sinais, melhor dizendo, que você percebe que você está se transformando, você na verdade percebe que não é mais daqui. Que o mundo lá fora não tem mais aquele poder sobre você, que a força que você tanto corria atrás de dinheiro não tem mais aquele. Você só quer o seguinte, paz. Você só quer realmente a vida da forma mais simples possível. Conexão. E sentir, né? Uhum. Porque é bem isso, a conexão espiritual, a conexão com o próprio Deus. Sim. Tá? Porque na verdade se perdeu-se pelo caminho. E aí a pessoa começa a sentir, tem um momento da vida da gente que a gente passa assim por uma, como é que eu posso dizer, como se a alma gritasse por socorro para que realmente você desperte. Então é como se a noite escura da alma, que chamam, né? Sim. Na qual você sente assim, não, você começa a fazer perguntas para si mesmo, o que está acontecendo, por que eu estou aqui, o que está havendo, por que estou me sentindo assim. Esse é o maior sinal até de que você tem que despertar e perceber o que está fazendo aqui. Porque, na realidade, nós realmente não somos daqui. Sim. Nós estamos aqui numa experiência terrena. Então, enquanto realmente o ser humano ele fica se debatendo e muitos pelo caminho perdem a fé, até mesmo porque acham que as coisas são externas quando tudo é dentro e daí fica achando que é fora, quanto mais se debate, mais situações complicadas acontecem. Olha só, o nosso próximo sinal aqui é algo que muitas vezes as pessoas elas não entendem porque se agarram, elas se apegam a outras pessoas de forma que acham que a amizade, olha só, a amizade muitas vezes é um momento de aprendizado, certo? Não quer dizer que a amizade seja eterna. De repente a pessoa vai passar pela sua vida, vai ser uma boa amizade, vai ser uma grande amizade, mas com o tempo muda-se o foco, as percepções e está tudo bem, certo? Você manda amor e perdão para a pessoa, beleza? Porque o sinal 5 é a questão de mudança nas relações. E Cláudia, para quem já passou por igreja, sabe, por exemplo, que se você muda de uma denominação, né, você muitas vezes não tem mais o que falar com outras pessoas. No caso do despertar espiritual, como é que funciona isso? A mudança aqui que fala, né, das relações é que você vai percebendo que algumas coisas que, olha só, perceba bem isso, eram coisas que havia em você e daí quando você desperta espiritualmente você percebe que você estava fazendo também, mas que não era legal. Que é às vezes estar numa roda com pessoas e falando de alguém, ou que era estar em uma roda reclamando da vida, ou que era estar em um momento realmente, às vezes até de bebidas, de situações assim, na qual jogando conversa fora, sem noção nenhuma. Então você vai começando a perceber que quando você desperta, essas coisas não fazem mais parte da tua vida. Você não quer mais falar de ninguém. Você não quer mais julgar a vida de ninguém. Você não quer mais, às vezes, ficar realmente em rodinhas bebendo, fazendo piadas ou coisas do tipo. Você não tem mais interesse nesse tipo de situações. E é claro que as amizades vão esfriar. E aí as pessoas vão se afastar. Ou você vai precisar se afastar. Porque você vai sentir que isso não tem mais sentido para a tua vida. Então, automático, né, que algumas pessoas realmente vão ficar pelo caminho. Entenda que cada amizade que entra na vida da gente, cada pessoa, cada ser humano
que entra na nossa vida, essa pessoa ela está nos trazendo uma lição. Quando você percebe algo em alguém, você tem que fazer essa percepção se isso não está dentro de você, porque nós estamos o tempo todo fazendo espelhamento, o tempo todo. Então, se algumas pessoas a gente para às vezes de ter amizade ali, é porque nós tínhamos algo que ligava a ela. A partir do momento que você desligou aquilo que ligava você àquela pessoa, acabou. Aquela pessoa vai seguir o caminho dela e você vai seguir o seu. E no meio do caminho você vai encontrar outras pessoas que são exatamente igual a você, que vão querer falar sobre despertar espiritual, vão querer falar sobre coisas espirituais, vão querer realmente falar sobre coisas boas, vão ter notícias boas e maravilhosas para trazer para você. É isso que vai acontecendo. O mais difícil nas mudanças das relações, às vezes, é a família. A família, às vezes, a gente não tem, né, como pegar, a gente pode, às vezes, se afastar, mas não tem como simplesmente desligar como se desligaria uma amizade, né, que passa-se tempo e você não viu mais, ou, sei lá, teve outras coisas a fazer. Então, você tem que também tomar bastante cuidado, porque, às vezes, na família vem os testes. Você vai num aniversário, começam a falar alguma coisa de alguém. Você tem que fazer o quê? Ou você corta, ou você sai dessa conversa, ou você realmente, de certa forma, traz um outro assunto e tira o assunto da roda. Porque é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos ficar brincando, né? Vamos falar um pouquinho agora. Agora, não. Falar mal dos outros não faz mais parte de alguém que realmente entendeu o que é o despertar espiritual. Porque falar mal dos outros é colocar um alvo nas costas, então isso não faz mais parte. Por isso que a gente perde a maioria das pessoas, porque as pessoas estão sempre ligadas a falar de alguém ou de algo. Às vezes até de falar de coisas que nem sabe se é verdade, é uma notícia que saiu no jornal. Quem sou eu para julgar o que está acontecendo no jornal? Eu nem sei se o jornal está falando a verdade. Então são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes não está mais dentro da nossa alçada, ficar fazendo esse tipo de conversa, né, e trazendo para a nossa vida. Essa mudança nas relações, ela afeta até mesmo a relação que você tem com você, tá? Então se prepara aí, porque muitas vezes você vai perceber que chega de ficar se moldando aos outros. Você começa a se respeitar mais e começa a perceber que você é o ponto de partida e não um ponto para ser colocado para lá e para cá. Então, isso é importante você entender para que... porque você vai ouvir críticas, né, muitas vezes. Sim, toda vez que você faz uma mudança... isso, você vai se tornar diferente, óbvio. E toda mudança gera desconforto para alguns, né? Então, algumas pessoas vão ficar desconfortáveis porque vão achar, meu Deus, agora... Não, né? A gente tem que cuidar, cada um veio aqui para cuidar da sua vida. Nós estamos aqui na Terra para cada um cuidar de si. Nós estamos aqui para se despertar realmente e para cuidar de nós mesmos. Então, se o meu despertar incomoda alguém, infelizmente não posso fazer nada, mas eu vou continuar a minha jornada da forma que eu decidi para mim. Bom, então vamos para o final 6. Agora sem errar, falando do 2, por 6, certo? Final 6 é o sentimento de unidade. É como a gente já falou aqui. Você faz parte do todo, então você começa a sentir o todo de forma integral. Você começa a sentir muito mais ampliada, muito mais força, né, Paulo? Você começa a ter uma conexão diferente, ou melhor, quem sabe você volta à conexão quando você ainda era uma criança. Né? Se você começa a sentir a natureza, você começa realmente a ficar feliz em ouvir os pássaros, você sente realmente vontade de andar descalço na natureza, você sente vontade de estar mais realmente próximo da terra. Você começa realmente até mesmo a ter uma percepção das pessoas também, percebendo que tá tudo bem, algumas pessoas vão continuar falando de outras, algumas pessoas vão continuar falando mal de si mesmas, algumas pessoas vão continuar sempre reclamando, mas está tudo bem, é a forma como elas ainda estão, elas não foram despertas, então você começa a ter sensibilidade também de entender isso e de enviar luz a essas pessoas para que elas no momento certo despertem, porque na verdade não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Então, a gente começa a perceber isso e a gente começa a realmente a perceber assim, poxa, né, espero que em algum momento essa pessoa tenha a percepção que eu tive. E a gente aguarda
mas assim, ó, num sentimento de amor, não num sentimento de, ai, minha nossa, ai, essa pessoa de novo. Não, não, isso não é despertar, isso é ego. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o despertar espiritual, ele dissolve o ego. Ele faz com que você não fique mais, no caso, julgando ali o fato da pessoa não querer que você fale sobre algo espiritual ou sobre alguma coisa, né, no caso que você sonhou, às vezes um sonho vívido, não é isso. As pessoas, elas vão continuar sendo o que elas são, e a gente tem que ter paciência de esperar que essa pessoa, em algum momento, vire a chavezinha também nela e ela volte para aquilo que nós estamos aqui, que é viver uma vida divina, vivendo uma vida terrena. Então, nós somos divinos vivendo uma vida terrena. Então, quando a pessoa começar a perceber isso, ela também vai mudar. Então, a gente tem que ter esse sentimento de que está tudo bem, aguarde, espere, creia, entregue essa pessoa também ao todo, ele vai saber a forma certa. Cristo sabe a forma correta de chamar e despertar quem é seu. Então, tudo vai acontecer no momento certo. Se você, é que a gente, quando está na programação, a gente sempre procura muito exemplo negativo. Se você quiser um bem simples, basta você olhar em comentários, geralmente vídeos com polêmicas, que você vai ver que muitas pessoas se conectam exatamente pela questão de fofoca, pela questão de discussão, várias questões, colocando pontos, sabe? E quando você, na verdade, se encontra, você se desperta espiritualmente, você percebe que isso tudo é perda de tempo. Você não faz mais parte disso. Não. Inclusive, quando você vê às vezes uma notícia ruim, a tua mente desperta, ela vai fazer, é como se você pegasse e girasse. E você fica pensando, o que houve? Será o que aconteceu? Por que essa pessoa tomou essa decisão? Por que ela fez isso? E aí você começa a ter sensibilidade e enviar amor àquela família. E para de ser juiz, né? Sim, e você começa até a enviar amor àquela família, porque uma situação que acontece, de um acontecimento ali que mexe com todos os familiares, nossa, vai tirar todo mundo do eixo. Então você começa a ter uma sensibilidade de amor incondicional. Você começa a enviar amor incondicional, pensando no que aquela situação vai causar de dor naquela família. Não de ficar, nossa, meu Deus, de se conectar àquilo e ficar num juiz ali, sendo já o carcereiro da situação. Não. Você começa a entender e perceber o seguinte, opa, aconteceu aí algo com o meu irmão. Todos nós somos unidos em um só. Você pode até pensar assim, que não, mas todos somos filhos de Deus, então automaticamente somos todos irmãos, células de uma mesma célula, então tomem cuidado, porque quando a gente faz um julgamento contra o outro, a gente está julgando a nós mesmos. Então essa é a frase de Jesus, não julgueis para não ser julgados. Bom, então vamos para o sinal 7, e esse sinal 7, talvez quando você desperta, seja algo que você tem que cuidar muito de como você usa as palavras, de como você pensa, porque, na verdade, a sua essência está modificando todo o seu corpo, toda a sua mente, tá? Seus sentimentos. Então, o sinal 7 é a questão do questionamento de crenças. E nós, como fomos doutrinados de diversas formas, e, na verdade, nos envolvemos várias vezes com todo tipo, né, de crença, muitas vezes, como eu falei aqui, a gente se torna meio que dono da verdade, dono da razão. E a gente precisa desconstruir isso, né, Cláudia? Porque Sim. Esse padrão de pensamento acaba nos prendendo, e é por isso que a gente tem que fazer esse questionamento de crenças de uma forma inteligente. Agora que a gente está desperto, a gente consegue ver que ficar indo contra, querendo... Não dá para fazer isso. Não. Na realidade, conforme você vai percebendo, você vai esbarrando nas crenças. Você vai esbarrando em crenças, até mesmo crenças familiares, crenças religiosas, crenças de sociedade, crenças de todo tipo que você recebeu na sua jornada de vida. E aí você vai percebendo que não faz mais sentido para você ter essa crença. E aí você vai fazendo o quê? Você vai dissolvendo ela. Eu fui dissolvendo as crenças do meu pensamento, né, de coisas que eu pensava ser verdadeiro, e eu fui percebendo que não, era só
uma crença que eu ficava ali batendo naquela tecla para poder, quem sabe, me sentir parte de algo. Já percebesse que, na verdade, a grande questão de crença, olha só, já continua, é a questão que todo mundo está certo. De certa forma. Então, se todo mundo está certo, deixa estar certo. Se é a verdade dessa pessoa, deixa, tudo bem. É que isso é muito interessante, mas é que até eu vi um vídeo há pouco tempo que se não me engano, era 3 riscos assim, essa é a verdade daquela pessoa. Quando virava os riscos ao contrário, essa era a verdade de outra pessoa, mas é a mesma verdade. Aí ele virado assim, era 3 pontos, essa é a verdade de outra pessoa. Então, assim, a gente não pode ficar perdendo tempo com crenças tolas, de ficar realmente discutindo sobre crenças que estão causando aí caos na vida de muitos, né? São crenças realmente de guerras, até mesmo de escassez, né? De ficar realmente o tempo todo trazendo aquelas crenças lá dos pais, de ficar realmente botando que tudo vai ficar doente, a criança está descalço, isso tudo é crença. Criança descalça, meu Deus, vai ficar doente. Então, assim, tomar água gelada, nossa, sabe? Isso a gente tem que parar, isso tudo foi crença que foi colocado, né, em nossa mente e a gente ficou ali realmente achando que era, porque quando você aceita a crença, ela vira verdadeira para você. E aí o que acontece? Nós temos muitas crenças negativas, muitas crenças negativas. Então, quando a crença ela é negativa, ela é perigosa, porque, querendo ou não, você está levando, além de você, está indo pela crença negativa, está levando outros também, né? Familiares, filhos e tal. Então, as crenças têm que ser sempre o quê? Feito uma leitura da crença, ver se realmente faz parte ainda da tua vida, se ainda está realmente surtindo algum efeito. Essa grande questão a gente vive uma era agora de seguidores, então todo mundo é seguidor, e seguidor nem sempre questiona o que está aprendendo, apenas sai repetindo. E isso é uma das coisas assim que muitas vezes, durante esse meu trabalho online, muitas vezes eu fiquei pensando, nossa, a pessoa fala com um determinismo assim que, nossa, só ela está certa. E isso, na verdade, não faz parte de uma pessoa que despertou. A pessoa que despertou entende que cada um tem o seu momento de despertar, talvez não seja o momento da pessoa, e está tudo bem. Nada se impõe. Tá? Quando você quer colocar no outro algo que é seu, não vai servir. Eu mesma, assim, eu tive muitas crenças que eu tive que destruir, assim, de destruir, que eu digo, dissolver, né? Então, quando eu queria dissolver uma crença que estava muito forte em mim, que eu sabia que de repente não fazia mais parte para mim, eu imaginava que eu abria um arquivo da minha mente, eu fazia uma imaginação de que eu abria o arquivo da minha mente e eu ia lá. Com as minhas mãos, eu dedilhava todas aquelas crenças e aquilo que não fizer mais parte de mim, que fosse dissolvido. Porque às vezes a gente nem sabe qual é a crença realmente que ainda está nos impedindo de sermos mais espirituais, de sermos mais prósperos, de sermos mais abundantes. Às vezes tem crenças que estão bloqueando a vida toda da pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela veio já... Quando ela nasce ali, depois que ela começa a criar ali 3, 4 anos, ela já começa a ter um arquivo de crença. E aí, né, é muita coisa. Então, com o tempo, você já nem sabe mais o que é o que não é. De tanta crença que você recebe crenças na escola, crenças na família, crenças na religião, crenças no trabalho, tudo vira algo, né? Eu acredito. Olha, que o despertar é um processo contínuo, tá? É contínuo, não termina, até você realmente chegar num momento em que você assim, agora pode me chamar, tá tudo bem, eu estou indo, sei quem eu sou, sei o que vim fazer aqui e sei para onde eu vou. Essas 3 perguntinhas aí, elas não podem fugir de quem está despertando. Você tem que saber quem você é, você tem que saber o que está fazendo aqui e você tem que saber para onde você vai a hora que te chamarem. Bom, vamos para o final. Agora a gente vai para o final 8. 8. Necessidade de solidão. A palavra solidão é um pouquinho forte, tá? Mas está aqui no nosso rascunho. Solitude. Vamos para a solitude. E é verdade isso. No momento que você desperta, você quer uma conexão maior interior. Então fala um pouquinho, Cláudia, o que é realmente buscar um pouquinho mais essa questão de ficar mais consigo mesmo? Por muito tempo, mesmo antes ainda de estar desperta, eu tenho, né, essa mania de acordar mais cedo que todos,
para poder aprender algo. E eu percebia que eu tinha que acordar mais cedo que todo mundo, porque assim as mentes estavam dormindo ainda, então não tinha tanto barulho. É como se eu sentia que mais cedo, menos gente acordada. Então, menos gente acordada, automaticamente a minha mente parecia que ela conseguia mais rapidamente absorver qualquer conteúdo. Então, claro que depois do despertar espiritual, eu percebi que isso sempre foi um hábito meu, mas que me fez muito bem, porque me ajudou a realmente buscar daí conteúdos de despertar, né? Conteúdos realmente espirituais, conteúdos que me ajudaram realmente a entender muitas das minhas perguntas, porque muitas vezes eu tinha muitas perguntas sem resposta. Então eu comecei a perceber que até mesmo para meditar, para orar, para falar com Deus, é muito melhor quando nós estamos assim, nesse momento de solitude, onde realmente não tem barulho, não tem pessoas por perto, é só a tua mente e Deus, a tua consciência, ela consegue se expandir, consegue realmente assim sentir realmente assim toda a paz, a calma, a tranquilidade, tudo aquilo que você sempre desejou. Hoje eu posso ver assim que paz é inegociável. Ter paz, ter alegria, essa sensação realmente assim de bem-estar, de não ter assim que ficar dando satisfação, sabe? Quantas vezes, às vezes a gente tem que dar satisfação da vida quando na verdade não tem nem vontade nem de dizer nada, mas às vezes, né, em algumas situações você tem que dar satisfação, seja no trabalho, seja às vezes com família, mas é isso, é ter aquele momento só seu. Ele é seu, ele não é para você sentir falta. Muito pelo contrário, é para você realmente transbordar. Bom, eu hoje, como exemplo para você, hoje era 15 para as 5 da manhã, eu peguei a minha bicicleta e fui dar uma volta, e coloquei uma música no fone, e realmente só agradeci, saí só em gratidão, falando pela rua, rindo sozinho pela rua, tá? Quem vê pensa que é um maluco, mas tudo bem. Porque realmente, assim, a gente entra nesse momento de solitude e vê como é bom realmente, assim, a vida, como a gente perde tempo com coisas fúteis, muitas vezes, preocupações que muitas vezes nem acontecem, e a gente fica assim se remoendo com coisas, muitas vezes vida dos outros, vida de filhos, vida... Eu simplesmente saí hoje e simplesmente assim, ó, limpei tudo, era uma escuridão tanto na parte de fora como na minha mente. E foi muito bom, e você deve buscar momentos assim, como falou a Cláudia. Vamos para o sinal 9? Vamos para o 9. Sinal 9, que é um grande problema para muitas pessoas, confesso que foi um pouquinho para mim também, é uma coisa que eu trabalho bastante, que é a questão do desapego do ego. Certo? Para quem nunca ouviu falar da minha história, em época de escola, eu era muito tímido. Então, o ego surgiu como uma ajuda para sair dessa timidez o quanto antes. Então, eu comecei a fazer as coisas bem feitas. E é claro que, quando a gente desperta, a gente percebe que faz parte de um todo. Então, na verdade, o ego não faz mais sentido. Porque, na verdade, o ego, ele quer, né, o tempo todo estar em evidência. Ele quer estar o tempo todo sendo no palco. Elogiado. É isso, elogiado. Reconhecido, né? Então, quando você começa a despertar, você vai percebendo que isso aí tudo é uma tolice, não tem porquê ficar querendo realmente aparecer, mostrar que faz ou deixa de fazer. Aí você começa realmente a ir para aquele versículo, né? Que o outro me elogie, que o outro me glorie, não eu mesmo, não meus lábios. Que seja a boca do outro, não a minha. Mas agora tem um detalhe, né, Cláudia? Essa questão do ego entra na questão das crenças. Sim. Porque aqui acaba esse negócio de eu estou certo, é a minha verdade. Vai deixando de lado aquela coisa de realmente, até de discutir por coisas tolas. Sim. Muitas vezes você vai perceber que alguém fala alguma coisa, você até sabe que não é, mas você sabe, você parece que sente até uma preguiça de realmente de entrar naquela questão, porque não interessa mais saber quem vai ganhar. E isso é o dissolver do ego. Porque quando você começa a desapegar do ego, você não quer mais nem ter que perder tempo em ter que entrar em alguma discussão. Na verdade, você deixa a pessoa pensar o que ela quiser. Porque não tem mais por que ficar fazendo isso. E aí, nessa dissolução do ego, é claro que você vai percebendo que, muitas vezes você entrou em confusões por nada. Quer ver o ego atuando? Política. Nossa, bastante. Destruindo famílias, destruindo pessoas por causa do ego. Então, quer dizer, para quê?
qualquer um vai lá, vai ter que ir lá e vai mandar nesse país e já está tudo programado, porque ninguém entra lá sem a programação. Aí você fica numa discussão de quem é de direita, quem é de esquerda, sabe? Isso é tudo o ego ali fazendo toda aquela panelinha, todo aquele rolo, daí ninguém mais se fala. Para que isso? Né? Para que uma confusão dessa, sabendo que, bem, que dependendo se é direita ou esquerda que entra, você não está vivendo nesse país, você vai ter que trabalhar ou vai ter que fazer alguma coisa para continuar a tua vida. Então, qual diferença faz se é direita ou esquerda? Na realidade, às vezes a gente se apega a umas coisas tolas assim, sem contar que assim, ó, quantos no meio de uma discussão dessa são chamados para o outro lado? São chamados daqui da Terra. Na hora de uma discussão, às vezes, dá um piripaque, tchau. O mais triste é que você pode perceber isso. Geralmente, as pessoas que gostam muito de tomar partido de algum tipo, seja de um time, de qualquer coisa na vida, são pessoas que se abandonaram. Elas defendem causa dos outros, menos a dela. E aí é algo triste, porque a gente percebe que a pessoa, na verdade, está passando os desejos dela para algo que é real. Isso. E desapegar do ego é a melhor coisa que você pode fazer, porque o ego realmente, por um bom tempo, ele joga a pessoa, ele brinca, ele joga no passado e no futuro. E fica num joguete ali, a pessoa fica ali ansioso pelo futuro, do que vai acontecer, e quando ele vai ao passado, ele fica depressivo pelo aquilo que ele deixou de fazer, ou as oportunidades que ele perdeu. E isso tudo é o ego. Brincando com a pessoa, jogando a pessoa para trás, ou então jogando a pessoa lá na frente para ansiar por uma coisa que ainda não é real. Porque só tem uma forma de o dia de amanhã ser melhor. É você voltar para o agora e criar, e sair da vibração ruim e criar uma boa vibração para o dia de hoje, de que tudo está bem. Caso contrário, se ficar o tempo todo no passado ou no futuro, você saiu fora já, né, daquilo que é o correto, que é viver no agora. Só existe esse momento e só existe esse momento para ser feliz, só existe esse momento para você realmente viver bem. Tem gente esperando a aposentadoria para ser feliz. Quem não é feliz agora não vai ser feliz quando a aposentadoria sair. Tem gente esperando os filhos sair de casa para se sentir bem, para poder daí sim viajar. Os filhos vão sair de casa e você não vai viajar, porque quem quer viajar, viaja de qualquer maneira. Vai dar um jeito, vai levar os filhos, ou vai, sei lá. Eu só sei dizer para você o seguinte, a vida é no agora. Quem começa a entender isso é porque está despertando. A vida acontece no agora. Bom, a Cláudia muitas vezes ela já está falando do próximo sinal, tá? Mas antes de falar do próximo sinal, vou falar um pouquinho para você de Jornada Águia, para você que de repente tem interesse. Olha só, muitas pessoas entram em contato com a gente e ficam preocupadas com a questão de quando serão as lives. Tudo isso é ajeitado entre as 20 pessoas, tá? A gente meio que faz uma conversa no primeiro instante para que a gente consiga o melhor horário para todo mundo. O interessante também é que tem gente que acha caro. Eu vou jogar sério com você aqui. Só que se você for perceber, se você juntar, pegar o valor lá e dividir por 10 sessões, olha só 10 sessões, 10 encontros online, tá? Você pagaria em torno de R$50. Terapia de boa qualidade, mas de jeito nenhum vai ser feito esse valor, certo? E é claro que a questão de Jornada Águia não é terapia, na verdade vai muito além disso. A gente fala sobre traumas, a gente fala sobre crenças, sobre a sua criança interior. Tem um curso que te leva a entender cada passo. Depois na live a gente comenta, reforça, a gente deixa você falar, interagir com todo mundo. Você pode ajudar outra pessoa, você pode ser ajudado por outra pessoa. Tudo isso é feito de uma forma muito confortável, muito formal, para que a gente, na verdade, crie um despertar em todos. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e assim a gente vai crescendo junto, certo? Então fica o convite, como eu falei, por enquanto as vagas estão fechadas, você faz a pré-inscrição, olha a página de vendas, vê se realmente é com você, se realmente está tudo de acordo com o que você acha, tá? Aí você vai no WhatsApp que está lá na página, quero participar da próxima Jornada Águia, beleza. Está confirmado, a pessoa responde para você que foi confirmado, e aí quando abrir as vagas, você recebe uma resposta pelo WhatsApp também, tá? Com o link de compra para você fazer parte dessa turma. Então, é simples assim. Agora sim, final 10, gratidão e presença. A Cláudia estava falando já de presença, que a gente tem que ver no presente. Então fala, Cláudia. Isso.
né? Gratidão é o que nós devíamos, né, ter aprendido desde o princípio, quando nós éramos pequenininhos. E essa gratidão não é a gratidão de agradecer aos outros. Não é obrigação. Não. A gratidão aqui é aquela gratidão de estar aqui. A gratidão é aquela gratidão de viver aqui neste momento, neste breve momento que estaremos aqui, né, vivendo na Terra, não sabemos às vezes quanto tempo, mas a gente tem que ser grato. Grato pelo alimento, grato pela vida, grato pelo sol, pela lua, pelos animais, pela família, grato pelas tuas células, que a maioria desconhece que são seres vivos que estão o tempo todo te ouvindo. Mas, Cláudia, no despertar, você que está desperto, você sente isso aqui como uma coisa comum para você. Você normal, é normal, vida normal, tá? Não é isso, você simplesmente agradece porque você sente plenitude nisso. Isso. Você agradece por plenitude, não existe mais culpa em você. Então você começa o quê? A ser grato. Enquanto você, né, em vez de ficar fazendo reclamações de coisas, não, você consegue ver gratidão em tudo, até em coisas às vezes que acontecem ruim. Porque eu tenho uma coisa que eu preciso falar para você. Sempre que você estiver em busca desse despertar e despertando espiritualmente, haverá muita coisa que vai testar você. Haverá muitas situações, porque se você pensa que o nosso mundo aqui material é onde você está me vendo e eu estou vendo você, mas o mundo espiritual nós não estamos vendo. E esse mundo espiritual, ele faz o quê? Ele luta para poder tirar você disso. Então ele bota coisinhas para acontecer ali para poder ver até onde que você vai continuar agradecendo. Porque você tem que ser grato mesmo em meio às coisas, às vezes a torre está lá tremendo. Mas você tem que ser grato. A torre pode vir ao chão, mas você tem que ser grato. Porque assim, as coisas vão às vezes entrar nos eixos depois que tudo se fizer novo. E uma coisa importante é que às vezes a gente quer que tudo mude assim. Só que tem um porém, não esqueça que enquanto você não tinha despertado, você falou muita coisa, pensou muita coisa e creu em muita coisa. Por isso é importante você ir lá na tua mente e fazer uma limpeza daquilo que, até mesmo de palavras que você falou e que você esqueceu. A palavra ela não volta vazia, então tem coisas que vêm ainda, porque é assim que funciona. Tudo que eu falo volta para mim, tudo que eu faço volta para mim, não tem, é lei da semeadura. Então se eu semeei no meio desses, vamos supor aí, vamos botar uns 40 anos. Se dentro de 40 anos eu semeei sementes boas, já vai botar muita coisa boa. Mas se dentro desses 40 anos eu também andei semeando plantinhas aí, ervas daninhas aí, elas vão voltar. Então por isso o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser sábia, eu tenho que ir lá naquilo que às vezes eu falei sem ter realmente conhecimento e dizer, eu dissolvo essas palavras. Aquilo que eu falei que não foi o correto, eu dissolvo. Eu revogo essas palavras. O que eu falei na ignorância agora. Na ignorância, sim. O próprio Davi, ele dizia que aquilo que ele tinha de repente falado na ignorância dele, que fosse dissolvido. Então assim, a gente também tem que fazer isso, porque antes de a gente despertar, a gente falou muita coisa, murmurou, reclamou, julgou pessoas. Nada fica impune. Então o que você tem que falar? Primeiro, me perdoe, eu não sabia, eu não tinha noção, me perdoe minhas células, me perdoe meu corpo, me perdoe por tudo que eu realmente andei falando sem noção, e as pessoas que eu, de repente, nessa minha fala, acabei atingindo através da minha fala. Ah, mas eu não falei para ela. Não importa se você não falou para ela, porque a palavra ela não volta, ela vai. A pessoa recebe, então você tem que o quê? Dissolver isso. Dissolva aquilo também que você falou ou que você fez que você sabe que não era. Agora você sabe que não. Então, quando a gente faz essa limpeza no nosso caminho, aí a gente começa a receber realmente só, né, aquilo que agora está plantando, que é uma plantação maravilhosa, com inteligência, com sabedoria, com amor, com integridade. Agora cuidando com as palavras que está saindo da boca, cuidando com os pensamentos que está indo, né, aí pelo ar. Então é isso. Então a gratidão faz parte de toda pessoa que está realmente despertando, que está desperta, e ela vive sempre no agora. Então, se você está desperto, está desperta, e você já sabe que gratidão e presença faz diferença, vai aqui nos comentários e coloque assim, eu estou aqui, gratidão.
certo? Isso. E a gente vai mandar gratidão para você de volta. Porque assim, essa questão de estar desperto, Cláudio, é uma das coisas que eu sinto que as pessoas que estão despertas começam a entender, é que a transformação é tão vívida que você começa a ouvir seus pensamentos, ouvir seus sentimentos, você começa a ouvir seu corpo. Isso. Até vou falar para vocês aqui uma das coisas que eu ainda estou impressionado, e já aconteceu muita coisa comigo, mas eu estou impressionado com uma coisa que aconteceu faz 2 semanas, que simplesmente eu até gostava de tomar café, mas simplesmente num dia a mente, o corpo, a essência, não sei, falou, chega. E já estou 2 semanas sem tomar café, sem desejo algum de tomar café. Então, talvez seja algo que o próprio corpo, né, com relação à mente, falou, olha, tá te fazendo mal, corta isso. Sim, E isso é a intuição. intuição. Sim, sempre que você chegar em algum lugar, que você vê sei lá, um buffet de comida e a tua mente dizer, não come aquilo, não faça, não faça. É a intuição dizendo que aquilo ali, de repente, não vai te fazer muito bem. E, claro, obviamente que quem está desperto começa até mesmo a fazer começa a comer mais consciente e começa a perceber aquilo que faz mais bem ao seu corpo, às suas células. Então a gente começa realmente a buscar comer uma alimentação mais saudável, ou buscar frutas, né? Buscar realmente verduras, comer realmente de forma mais também consciente, né, degustando a comida, né? Então tudo isso faz parte, corpo, alma e espírito, tudo alinhado. Assim já é. Isso. Bom, então foram 10 sinais de um despertar espiritual. Lembrando, se você quer ter uma conversa com a gente, né, eu, minha esposa e mais 19 pessoas, entra para o Jornada Águia, tá? Vai fazer muito sentido, você pode ter certeza, vai realmente ajudar você na sua jornada, você vai sair da Jornada Águia realmente transformada, entendendo muita coisa que você talvez achava que era algo comum, normal, que fazia parte da sua vida. Isso é para quem está buscando despertar espiritual, está no início ou está já na caminhada. Isso vai te fazer bem porque você vai começar a aprender coisas novas que de repente você não fazia sentido para você antes, mas vai fazer sentido. Vai perceber a cura chegando também, porque a cura, ela vem realmente no despertar espiritual, ela vem para curar a nossa criança interior, curar nossas dores, trazer realmente sabedoria para o dia a dia. Então tá certo. Bom, agradecemos a sua presença aqui, é sempre importante, tá? O seu comentário faz muita diferença. E é claro que a gente vai conhecendo as pessoas através do comentário, através do nome que está no canal, né? Então, nosso agradecimento, nossa gratidão e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Gratidão. Eu vou voar mais alto que o medo, mais alto